Fala galera, fazia muito, mas muito tempo que eu não postava nenhum vídeo aqui no canal. Isso daqui não vai ser um vídeo longo, é só para explicar novamente por que fazia um bom tempo que eu não postava vídeo e também para explicar um pouquinho da minha experiência do intercâmbio, porque o último vídeo aqui eu tava vendo foi realmente sobre a minha chegada ao Brasil e eu não expliquei como foi o intercâmbio, o que eu achei, coisas positivas, coisas negativas. No vídeo de hoje eu vou falar tudo isso, então bora pro vídeo. O único motivo realmente que eu não tava gravando o vídeo é porque, primeiro, eu tava numa correria e, segundo, volta a algo que eu já falei há uns vídeos atrás aqui no canal, que é, eu não tenho muito conteúdo pra ficar gerando, eu tenho geralmente que viajar, essas coisas, pra gerar conteúdo, né, pra aí sim ser algo diferente, porque eu lá em casa, ou seja aqui, enfim, não tem muito conteúdo pra ficar gerando no quesito pra ficar postando isso e aquilo, coisas diferentes. Então o que eu vou tentar fazer agora é buscar algo diferente, não necessariamente para fazer, tipo, viagem, isso e aquilo, claro que vamos ter umas aí, mas, tipo, comprar alguma coisa diferente ou isso e aquilo, para conseguir trazer conteúdo para vocês, porque senão não tem muito conteúdo para trazer, né, e tudo mais. Então, principal motivo, tá bom? Mas vou voltar com os vídeos. Em relação ao intercâmbio, cara, eu achei uma coisa muito doida do intercâmbio, que foi o quê? A casa aonde eu fiquei. Eu tava com uma ideia que host family seria, tipo assim, aquela família que iria te tratar como um filho mesmo, sabe? Claro, não super aconchegante, isso e aquilo, mas eu falo no quesito de cuidar de você, entre aspas, né? Já que você tá morando na casa da pessoa e você entra como se fosse um filho pra ela, né? Mas tava errado, porque a minha host family foi muito bizarra. Foi legal, não vou falar que foram pessoas chatas, nem nada do tipo. Só que foi estranho, porque eu tava com esse intuito, entendeu? Tipo assim, pô, ela vai fazer a janta e a gente vai jantar junto. Se ela for às vezes comprar alguma coisa, ela vai, e aí, quer ir comigo comprar também, isso e aquilo, né? Ela, ele. Mas não, a família que eu fiquei, ela tinha mais 5 adolescentes, estavam na família também. Foi muito bizarro, porque tipo assim, era uma república. Era basicamente uma república, em outras palavras. Os donos da casa moravam no porão e a gente morava ali no térreo e no primeiro andar. Basicamente, a gente via os donos da casa uma vez por dia e olha lá, tinha gente que quando eu cheguei, chegou a falar que fazia 30 dias que não via a host mom e o host father, né, que seriam os pais. E eles basicamente subiam só, arrumavam a café da manhã, o almoço, a janta e depois desciam. Então, tipo assim, a gente tava praticamente numa república com algumas regras, né, diferente de uma república normal que tem regras e aquilo, com algumas regras, algumas limitações, mas tipo assim, bem solto, você vai pra onde você quer, a hora que você quer, isso e aquilo. E me pegou um pouco de surpresa, porque tudo bem, eu já tava esperando meio que às vezes não fosse algo tipo assim, vem aqui, ficar bem perto e tal, mas eu não esperava que a hora que eu chegasse lá, eu teria mais 6, eram 6, não tô errando, eram 6, mais 6 pessoas morando comigo, tirando eu, tá? Tirando os dois. É muito doido. Foi uma experiência bem legal, mas foi bem bizarro, eu esperava que fosse dessa forma. Bom, então essa daí foi a minha experiência em relação a host family, ok? Agora em relação à cidade, o que eu achei de Vancouver, o que eu achei, pontos positivos, negativos, cara, eu gostei muito da cidade. Um dos quesitos pelo qual eu escolhi Vancouver é porque não é uma cidade muito grande, então você conseguia assim meio que cruzar ela de ponta a ponta assim em 20, 25 minutos de ônibus ou ali 15, 20 minutos ali de Skytrain, que seria o metrô deles, né? Então isso daí foi um dos pontos pelo qual eu escolhi. Eu não queria uma cidade enorme, isso e aquilo. Eu queria alguma cidade que, dependendo do bairro que você tivesse, você parecia que estava ali numa cidade interior, né? A princípio eu ia também para os Estados Unidos, então eu escolhi também lá porque ficava do lado de Seattle, mas acabou que depois eu nem fui. E eu gostei bastante da cidade. Tem muitos imigrantes, se você parar pra pensar, é muitos imigrantes que tem lá na cidade, principalmente chineses, tem muitos chineses. Acho que foi isso. Ponto negativo realmente foi o clima. Claro que eu nunca tinha visto neve e tal, então foi uma experiência legal eu ter ido pra ver a neve, mas na próxima vez que eu for lá, será no calor, porque realmente o que eu percebi, muita gente que nunca viu neve fica, pô, cara, eu não vejo a hora de eu ver neve, deve ser muito legal, deve ter isso, aquilo. Não é. É bonito, é isso, aquilo, mas não é. Eu acho que a neve é a único clima, assim, né, em relação à chuva, sol, essas coisas, que, tipo assim, estraga literalmente tudo, porque, por exemplo, se tá fazendo sol, você pode fazer qualquer outra coisa. Se tá chovendo, beleza, você entra no seu carro ou vai pra algum lugar coberto, isso, aquilo, dá pra você ainda fazer um roteiro. Agora, quando neva, tudo para de funcionar, isso em qualquer lugar, né? Nevou já era, os busões não funcionam, metrô também não, isso, aquilo, não tem como sair de carro, sair, você tem que sair com aquelas catracas lá no carro, isso, aquilo. Então a neve é, tipo assim, é o único fenômeno
fenômeno natural que, tipo assim, te realmente impossibilita de fazer várias coisas. Claro que quando você vai a primeira vez é legal, você vai sair na rua, vai querer fazer tipo boneco de neve ou enfim. Mas realmente pra quem mora nas cidades, realmente neve deve ser algo bem complicado. Então da próxima vez que eu for, com certeza eu vou querer ir no calor, até porque lá escurecia 3, 4 horas da tarde. Já no calor escurece 8, 9 horas da noite, então você consegue aproveitar muito mais o dia. Mas eu gostei pra caramba, não é uma cidade assim muito grande, o centro ali, você consegue rodar ali uns 30 minutos andando todo o centro da cidade, então isso é muito bom porque depois você nem precisava mais ficar com o Google Maps, esse e aquilo, porque com certeza você já tinha passado na frente de uma loja ou daquela, enfim. Então eu gostei pra caramba da cidade, é uma cidade bem tranquila e foi uma época bem diferente. Penúltimo tópico que eu irei falar agora, comida. Realmente é bem diferente a comida, né? Eu ali nesses 40 dias que eu fiquei, eu comi umas 4 ou 5 refeições, arroz mesmo. Todas as outras foram lanche ou pizza ou coisas que aqui no Brasil a gente tá acostumado só em final de semana. Então se você vai para um lugar desse, se prepare, porque realmente a alimentação vai ser bem difícil. Ou você compra as coisas para fazer a sua própria comida, porque pra gente que tá acostumado a comer arroz, feijão todo dia, realmente você sente. Nos primeiros dias é legal, pô, você fala, caraca, tô comendo lanche dia de terça-feira, dia de quarta, mas depois fica enjoativo pra caramba e você fica, mano, preciso comer um arrozinho, tô com saudade do arroz. Então, dica. Por último, mas não menos importante, em relação ao curso, foram 4 semanas e meia ali de curso. Eu achei bastante interessante. Eu tinha 2 professores durante o período que eu tava, um que era até ali às 11h30 e outro que era das 11h30 a 1h, cada um com um foco diferente. A primeira aula eu não lembro exatamente o tema dela, mas a gente tratava bastante coisas do nosso dia a dia, tipo, era bastante textos, essas coisas assim, mas era legal, era de uma forma legal. Eu gostei bastante da professora, não era aquela coisa em que a professora ficava falando, tipo, ela falava 3 minutinhos e mandava a gente conversar em grupo, falava 3 minutinhos, conversar em grupo, isso e aquilo, então fluía bastante, principalmente a prática da fala. E a segunda aula que a gente tinha era aula de vocabulário, então era literalmente você aprender expressões que às vezes você não tá acostumado a falar, por exemplo, tô cheio, essas coisas assim, sabe? Essas expressões que a gente tem no Brasil que às vezes a gente não sabe falar no inglês e se a gente tentar traduzir, dá ruim, dependendo da tradução. Ambas as aulas bem legais e a minha sala só tinha praticamente chinês, asiático ali, um ou outro que era mexicano, colombiano, mas 90% da sala era ali da Ásia. Então foi uma experiência bem diferente pra mim, eu nunca tinha ficado longe dos meus pais, o maior tempo ali que eu já tinha ficado era 5 dias, então foi uma experiência pra mim bem diferente, eu cresci muito, me evolui muito, seja desde criar meu cronograma, a ter ali minha própria vida no sentido de eu que bolar tudo, não depender de ninguém, isso aquilo, então foi uma experiência difícil, mas ao mesmo tempo muito boa. Em relação àquele hotel que eu fiquei ali no começo da viagem, gostei pra caramba desse hotel, foi bem localizado, e se eu fosse de novo pra lá, se eu for não, eu vou ficar no mesmo hotel porque eu gostei pra caramba, ganhei um voucher de $100, porque a internet caiu durante 5 horas, daí eles me deram um voucher de $100, mas que eu só posso gastar nele, então já tenho um voucher de conta. Mas, né, esse daí foi o vídeo, foi um belo resumão aí do meu intercâmbio, depois eu vou trazendo mais detalhes, mas foi realmente um resumão, tá? Só pra realmente falar que eu vou voltar com os vídeos, então é isso, não deixe de se inscrever, curtir, comentar, é nóis, até o próximo vídeo, valeu e fui!